Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, gente, peço que por favor vocês deixem seu like, porque é muito importante pro canal e pro vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque aqui sempre teremos resumos de Meu Pecado e um refúgio para o amor. Fiquem agora com o resumo de amanhã. Carmelo acaba atirando no próprio pai, que morre no local. Após o crime, Carmelo foge do celeiro. Rodolfo liga para a fazenda de Ramiro e pergunta de Juliano. Assunção diz que ele não está por lá. Lucrécia está preocupada com Juliano. Rodolfo pede para voltarem à pensão e está seguro que seu filho voltará bem. Juliano encontra Ramiro no celeiro, ainda vivo, só que sangrando muito. Juliano não consegue ajudá-lo e ele acaba morrendo. Rosário vai tomar um copo d'água, mas devido à tamanha preocupação, acaba quebrando o copo e machucando a mão com um caco de vidro. Delfina pergunta por que ela está tão alterada. Rosário fala que foi por causa de sua filha, que saiu dali. Delfina diz a Rosário que avisou que isso aconteceria se ela não mudasse o comportamento com Lucrécia. Rosário diz que nada disso estaria acontecendo se Lucrécia não tivesse se metido com aquele maldito rapaz, Juliano. Carmelo volta para casa. Assunção pergunta do pai dele e ele nega saber onde ele está. Carmelo vai no banheiro trocar a camisa manchada de sangue e se lavar. O embuste chora por ter eliminado o próprio pai. Juliano chega na pensão manchado de sangue e avisa Lucrécia e ao pai que Ramiro está morto e quando chegou no lugar que eles iriam se ver, o encontrou ferido a bala. Rosário segue nervosa. Juliano diz ao pai que alguém matou Ramiro. Lucrécia pede que Juliano não vá até a delegacia, porque ele pode ser acusado pelo que aconteceu. Juliano decide ir com seu pai e Lucrécia permanece no hotel. Josué pede que a mãe esclareça o que aconteceu com seu pai, porque ela não pode seguir escondendo isso toda a vida. Justina pede que ele não a pressione. Josué diz que sabe que o problema dela tem a ver com Ramiro. Justina diz que Ramiro é o culpado de tudo. Josué diz à mãe que sente vergonha de ser filho dela. O corpo de Ramiro é levado por uma ambulância. O policial diz a Juliano que como foi ele que encontrou o corpo de Ramiro, terá que ir amanhã no Ministério Público para declarar. O policial chega na casa de Ramiro e comunica a Teresa que o pai dela faleceu e foi assassinado. Teresa e Assunção ficam chocadas. Teresa se desespera e diz a Carmelo que mataram o pai deles. Ela abraça o miserável do irmão. Rosário é notificada do falecimento de Ramiro e diretamente vai avisar Paulino. No dia seguinte, Carmelo e Teresa vão ao IML ver o corpo do pai deles. O policial mostra para Teresa e Carmelo uma medalha que estava nas mãos de Ramiro, como se ele tivesse arrancado de alguém que tentou machucá-lo. Juliano chega ali e diz a Teresa que sente muito. Teresa dá um tapa em Juliano, surta e o chama de assassino. Juliano jura que não teve nada a ver com isso e quando chegou encontrou o pai dela já ferido. Teresa continua surtando. Nojento e ceboso, Carmelo apoia a irmã e diz que o único que tinha razões para matar seu pai era Juliano. Rodolfo vai à casa de Justina e a informa que o amante dela morreu com um tiro. Josué também fica sabendo da morte de Ramiro. Lucrécia diz a Delfina que ficou surpresa quando soube da morte de Ramiro. Delfina diz que o assunto foi bem feio. Lucrécia diz a Nana que tem medo de Juliano receber a culpa desse crime, porque Juliano e Ramiro se odiavam, e todo o povoado sabe. Juliano diz ao policial que não sabe como sua medalha foi parar nas mãos de Ramiro, porque roubaram ela dele, junto com sua carteira, no dia que foi assaltado. O policial pergunta se é verdade que ele deu um tiro em Ramiro, na casa dele, e que o enforcou. Juliano diz que isso é verdade, mas que não significa que ele tenha o matado. Juliano diz que tinha combinado de se ver com Ramiro para falarem de um assunto pessoal. O policial diz a Juliano que ele será detido como suspeito de assassinato. Teresa e Carmelo voltam para casa. Teresa avisa Assunção que Juliano assassinou seu pai. Assunção fica surpresa. Lucrécia volta para o apartamento. Rodolfo pergunta de Juliano. Lucrécia diz que ele foi cedo dar a declaração e ainda não voltou. Modesto pergunta a Paulino se não pensa em ir ao velório do amigo dele, e mesmo com as diferenças deles, eles se conhecem há muito tempo. Paulino diz que ele, Ramiro, Rodolfo e Matias estudaram juntos na escola e eram como carne e unha, e hoje em dia, olha como acabaram. Paulino decide ir no velório. Rosário vai à delegacia e diz aos policiais que o demônio do Juliano é o assassino de Ramiro. Carmelo vai atrás de Fidel, o ameaça e fica sabendo que seu pai pagou ele para dar um susto em Juliano Horta. Rodolfo e Lucrécia encontram Rosário saindo do Ministério Público do povoado.
Rosário não cansa de debochar da situação e diz a Lucrécia e Rodolfo que finalmente a justiça será feita e Juliano não só pagará pelo que fez a Ramiro, mas também pela morte de César. Lucrécia e Rodolfo entram no Ministério Público e ficam sabendo que Juliano está preso como suspeito do assassinato de Ramiro. Branquinha pergunta ao padre da cidade se teve notícias do seu tio. Ele diz que não. Branquinha deixa um bilhete com seus dados para o padre passar esse recado pro seu tio. Branquinha fica sabendo pelo padre da morte de Ramiro. Assunção vai ao quarto de Carmelo e encontra roupas dele espalhadas pelo chão. Ao abrir a gaveta, a senhora encontra uma camisa dele manchada de sangue, enrolada com a arma. Assunção diz a Carmelo que Juliano não matou Ramiro e foi ele quem matou o próprio pai. Carmelo pergunta de onde ela tirou essa barbaridade. Assunção diz que aquela arma e a camisa o acusa, porque estava escondido na gaveta. Carmelo nega ter tido algo a ver com isso, mas Assunção sabe que ele não é inocente. Ela chora e pergunta como ele foi capaz de fazer isso. Carmelo fala que foi um acidente e não queria machucar seu pai, e foi sem querer. Carmelo suplica a Assunção para não denunciar, porque é mais que uma mãe para ele. Assunção vai à cozinha tomar um suco, mas continua nervosa e tremendo. Juliano explica a Rodolfo e a Lucrécia que não sabe porque Ramiro estava com sua medalha e que perdeu no dia que foi assaltado. Rodolfo promete a Juliano que vai tirar ele da cadeia. Juliano e Lucrécia se beijam apaixonados. Rodolfo diz a Lucrécia que precisam conseguir um advogado para Juliano e não podem perder a fé. Na Fazenda Milagre, Delfina continua nervosa devido a tantas coisas que estão acontecendo e por Juliano estar sendo acusado injustamente. Teresa encontra Assunção chorando e pergunta se trouxeram o corpo do seu pai. A senhora diz que não. Carmelo agradece a Assunção por não ter dito nada para sua irmã, que ele foi quem matou o pai. Assunção diz que ficará calada até tudo isso passar, mas depois vai falar com ela. Lucrécia vai à igreja. Ela chora e pede a Deus que ajude Juliano, o salve, porque ele não fez nada de mal. Rosário avisa Paulino que encontrou Lucrécia fora do Ministério Público e foi ver Juliano, que está detido, acusado do assassinato de Ramiro. Paulino fica surpreso. Renata pede a tia para ir com ela no velório de Ramiro. Teresa e Carmelo vão à igreja, onde está sendo velado o corpo do pai. Teresa chora muito. Carmelo não consegue ficar ali e sai. Renata e Rosário chegam à igreja e encontram Carmelo do lado de fora, totalmente acabado. Renata e Rosário dão os pêsames a ele. Renata debocha de Carmelo e diz que ele irá herdar o dinheiro do pai dele, mas não poderá desfrutar com Lucrécia, porque mesmo que Juliano seja condenado, Lucrécia jamais vai olhar para um homem como ele. Carmelo pede que ela cale a boca, não diga estupidez nesse momento, que seu pai está lá dentro, morto, dentro de um caixão. Paulino deseja seus sinceros sentimentos a Carmelo. Josué vai ao apartamento falar com Lucrécia. Lucrécia pergunta se o pai dele conseguiu advogado para Juliano. Josué diz que ele está procurando. Lucrécia diz que isso não pode estar acontecendo e Juliano não pode ficar preso por algo que não fez. Josué pergunta a Lucrécia o que pensa em fazer caso seu irmão seja condenado. Ela diz que isso não pode acontecer. Josué diz que também não quer que isso aconteça, porque Juliano é seu irmão e não lhe deseja nenhum mal. Lucrécia fica surpresa pela atitude de Josué. Ele diz que será sacerdote em breve. Josué pede para dar um beijo nela de despedida. Ela permite e ele dá um beijo na bochecha dela, agradece e diz adeus. Rodolfo vai ao encontro de um advogado contratar os serviços dele para seu filho. O advogado diz a Rodolfo que não poderá fazer nada pelo filho dele, porque Ramiro era seu cliente e estaria o traindo caso fizesse isso e trabalhasse para quem o matou. Rodolfo diz que seu filho não matou ninguém. O advogado diz que se o filho dele não for culpado de nada, não precisa se preocupar nem gastar dinheiro com advogado. Rodolfo diz que, pelo visto, perdeu seu tempo. O advogado diz que ele também está fazendo ele perder o seu tempo porque estava de saída para o velório do cara que foi amigo dele.